A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, irmãs, a todo o povo promessista, você que nos acompanha, nós agradecemos a todos vocês e convidamos para participar com a gente, não simplesmente de uma live, mas de um culto de adoração ao nosso Deus. Estamos felizes por mais este momento, este encontro especial, o encontro sempre transformador. Hoje nós teremos uma palavra especial da parte de Deus para a sua vida. Estamos numa série de pregações sobre encontros transformadores. Todas as pessoas que tiveram encontros impactantes com Jesus saíram transformadas pelo poder, pela mensagem, pelo Evangelho. Hoje o pastor Eleilton vai pregar a palavra de Deus acerca da transformação do apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Antes de nós darmos o nosso início, oração, leitura da palavra, eu gostaria que você compartilhasse este link, tá joia? Compartilhe o link para os seus amigos, irmãos de caminhada, para os seus colegas, para as pessoas que não conhecem a Jesus, mas que têm contato com você. Este é um momento especial de evangelização também. Compartilhe o link para que esta pessoa também acompanhe com a gente. Muito bom o nosso encontro neste momento. Eu tenho passado por algumas experiências importantes, enquanto você compartilha o link, experiências importantes na Igreja Adventista da Promessa. Tem irmãos, irmãs, as pessoas nos ligam para saber como a nossa igreja está. E a nossa palavra hoje, depois aí de 2 meses e meio de isolamento social, onde nós estamos fazendo os nossos encontros virtuais, a nossa live de quinta-feira, a nossa palavra para todos os promessistas nesta noite. Deus tem dado a direção para a Igreja Adventista da Promessa. A nossa igreja está protegida, guardada, dirigida por Cristo Jesus. Hoje nós estamos numa situação em que nós louvamos a Deus por todas as coisas. Deus nos guardou durante todo esse tempo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Continue orando pela igreja, continue orando pelo seu pastor, por sua igreja local, continue contribuindo com o que você pode, com a oração, com donativos, com dízimos, com ofertas. Deus tem suprido todas as necessidades do povo promessista. Louvado é o nome dele. E nós agradecemos a você, a Deus, por ter dado grandes bênçãos, concedido grandes bênçãos ao nosso povo. Então hoje nós temos um encontro especial, encontro transformador. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, mas não se esqueça, compartilhe o link, envie para alguém. Você tem esta oportunidade, envie para alguém o link, para que esta pessoa acompanhe com a gente. A leitura que a gente tem hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 12 a seguir. Eu vou efetuar a leitura, se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí no celular, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levanta-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Graças a Deus. Nós vamos deixar para você
um número de WhatsApp para você fazer o seu pedido de oração. Ao final, nós voltaremos com a oração por todos os pedidos. Por todos os pedidos. Nós temos também uma aliança de intercessão, de oração pelo povo de Deus. Todos os dias, às 15 horas, nós temos grupos que estão orando em todos os estados do Brasil e fora do Brasil. Então nós vamos orar por você hoje e continuaremos orando todos os dias por você, colocando a sua vida, a sua família, a sua causa diante de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Vamos a Deus em oração. Ore comigo, ore por esse momento especial, pela mensagem cantada, mensagem pregada, e que Deus venha falar ao nosso coração, transformar muitas vidas nesta noite. Pai de amor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória. Nós estamos neste lugar porque o Senhor tem protegido a sua igreja, o Senhor tem nos dado a direção. Nós estamos aqui por graça e misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu estou falando para centenas de pessoas. Quantas estão no limite? Quantas estão com dificuldades que nós não temos noção? Mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece as pessoas. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa. Eu oro, meu Deus, para que haja transformação nessa noite, para que pessoas sejam livres do poder do pecado, da opressão de Satanás, para que o Evangelho faça mudança, altere a vida das pessoas, porque um dia esse Evangelho transformou a minha vida e transformou a vida dos teus filhos e filhas. Transforme a vida de pessoas mais uma vez. Oramos também pela palavra cantada, pela palavra pregada, para que ela possa encontrar no coração o lugar que o Senhor tem para esta palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo eu oro. Pai de amor, aquilo que nós não conseguimos fazer, que as palavras são insuficientes, toque poderosamente com Teu Espírito que penetra todas as coisas. Penetre o coração de todas as pessoas com a Tua palavra, com o poder do Senhor, de maneira que todos nós sejamos edificados pela Tua palavra e que a Tua palavra nos dê direção para mais uma semana, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Vamos ouvir a palavra cantada e logo após o pastor Eleilton vai pregar a palavra de Deus e o Senhor vai falar com você nessa noite. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor.
graças ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício na cruz, cantando que Ele é digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graça e paz a todos e a todas. É uma bênção podermos estar reunidos novamente nessa celebração, nessa live, para refletirmos na palavra de Deus. Eu queria convidar você
nessa oportunidade, se você puder, abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 12 da palavra de Deus. Durante as lives desse mês, nós estamos refletindo sobre alguns encontros transformadores, sobre a história de algumas pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Já refletimos aqui sobre o leproso sem nome, de Mateus capítulo 8, que sofria muitos preconceitos por conta da sua doença, mas que teve a sua vida transformada pelo encontro com o Senhor Jesus. Refletimos também sobre a história de uma mulher samaritana, que também enfrentava inúmeros preconceitos por conta de ser mulher, por conta de ser samaritana, mas que teve a sua vida transformada depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre um personagem bíblico extremamente conhecido, o apóstolo Paulo, a história de transformação da vida de Paulo. Para isso eu queria ler o texto que anunciei há pouco, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Queria que você, por um instante, concentrasse os seus pensamentos em Deus. Eu queria pedir que o Senhor falasse ao nosso coração por meio dessa porção do Evangelho. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo texto sagrado. Nós acreditamos, Deus, que o Senhor fala por meio da Escritura Sagrada. E nessa oportunidade suplicamos, Deus, fala ao nosso coração por meio da tua palavra. Fala com a gente por meio da história do apóstolo Paulo e do encontro transformador que ele teve com Cristo Jesus. Que essa história de Paulo sirva para nos edificar, para aquecer o nosso coração, para nos trazer edificação nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, como foi dito, nós vamos falar alguns instantes sobre a história de transformação que aconteceu na vida de Paulo. Eu me dirijo a vocês agora exatamente da cidade de São Paulo. Nós estamos na capital do estado de São Paulo, e essa cidade de onde essa live está sendo feita, o nome dessa cidade, ela foi dada em homenagem exatamente a esse personagem bíblico chamado Paulo. Os jesuítas que fundaram o colégio, de onde originou essa cidade, deram nome em homenagem ao apóstolo Paulo. Nós estamos na maior cidade do nosso país, a maior da América do Sul, e o nome dela foi em homenagem a esse personagem bíblico. Essa gigante cidade serve muito bem essa homenagem, uma homenagem que faz muito sentido, porque, de fato, esse personagem bíblico chamado Paulo é um personagem bíblico extremamente relevante na Escritura Sagrada, na história do cristianismo, na história da fé cristã. Os efeitos de tudo aquilo que Paulo fez durante o seu ministério, depois do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, foram, de fato, significativos. E, olhando para esse texto de
1 Timóteo que nós lemos aqui, 1 Timóteo capítulo 1, dos versículos 12 até o versículo 18, que nós lemos aqui a princípio. Esse texto, ele já foi escrito por Paulo, obviamente, depois que Paulo teve o seu encontro com o Senhor Jesus. E esse texto mostra, o que Paulo narra aqui, evidencia para a gente que, de fato, o encontro com o Senhor Jesus é transformador. O encontro com o Senhor Jesus é transformador. Eu queria pensar, junto com vocês, nessa noite, em pelo menos duas marcas do encontro, da transformação que o encontro de Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. E a primeira delas, olhando para esse texto aqui, é que o encontro do Senhor Jesus Cristo, ele nos transforma de maneira graciosa. Ele transforma as pessoas de maneira imerecida, de maneira graciosa. Veja se não é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz nesse trecho de 1 Timóteo, quando ele fala um pouco sobre a sua vida pregressa, sobre antes do seu encontro com o Senhor Jesus. Paulo diz, no versículo 12 de 1 Timóteo capítulo 1, que ele é extremamente grato ao Senhor Jesus pela transformação que aconteceu na vida dele, porque o Senhor o colocou no ministério. E aí ele começa o versículo 13 dizendo, a mim, que noutro tempo era. E aí ele começa a descrever como ele era. Algumas versões bíblicas, ele diz que ele está muito grato ao Senhor pela transformação, e aí começa assim o versículo 13, apesar de eu, e aí ele descreve algumas características da sua vida antes do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra para a gente de maneira clara que o Senhor Jesus transforma pessoas, apesar delas mesmas. O versículo 13 e o versículo 14, nós temos a descrição de um pecador miserável e a descrição de um Salvador gracioso. Então, queria começar com essa descrição que Paulo faz dele mesmo, para a gente enxergar essa verdade nesse texto, de que o Senhor nos transforma apesar de nós mesmos. Paulo diz no versículo 13 que o Senhor o transformou apesar de ele ser um blasfemo. Paulo blasfemou inúmeras vezes contra o Senhor Jesus Cristo, contra a fé cristã, contra o caminho, contra os cristãos. Paulo odiava os cristãos e Paulo odiava o Senhor Jesus Cristo. Não somente ele blasfemou, mas ele também obrigou outras pessoas a fazer isso. Ele obrigava os cristãos que ele capturava e torturava, obrigava essas pessoas também a blasfemar contra o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que ele foi salvo apesar de blasfemo e apesar de perseguidor, porque Paulo perseguiu ferozmente os cristãos. Paulo perseguiu ferozmente o cristianismo. Paulo tinha um grupo de perseguidores, de pessoas que odiavam os cristãos, que odiavam o Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho conta para a gente de vezes que o apóstolo Paulo invadia a casa de cristãos, e os cristãos estavam reunidos, adorando a Deus, louvando ao Senhor, e eles acabavam com essa reunião pública. Cristãos eram levados embora presos, cristãos eram espancados, cristãos eram obrigados a blasfemar contra o Senhor Jesus Cristo. Paulo era um implacável perseguidor da igreja, um implacável perseguidor do Senhor Jesus Cristo. Ele de fato nutria ódio do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz também que ele foi salvo apesar de blasfemo, apesar de perseguidor e apesar de ser insolente. A ideia da palavra que aparece aqui é alguém que tem prazer em humilhar publicamente o outro, alguém que tem prazer em fazer com que outras pessoas sejam envergonhadas diante do público. Esse era Paulo. Paulo gostava de fazer isso. Paulo era um insolente. Paulo, de fato, foi o grande perseguidor dos cristãos. Mas por que Paulo era assim? Por que Paulo odiava tanto os cristãos? Por que Paulo odiava tanto o Senhor Jesus Cristo? A história dele começa por volta do ano 5 depois de Cristo. Paulo, ele era aproximadamente uns 10 anos mais novo do que o Senhor Jesus Cristo. E ele conta para a gente, nos textos do Novo Testamento, nós temos apresentada a história desse homem. E ele, na sua adolescência, foi para Jerusalém. Ele não é de Jerusalém, ele nasceu em Tarso, da Cilícia, uma cidade universitária, mas os seus pais, ao que tudo indica, pessoas que tinham certa condição financeira, eles enviaram o menino, adolescente ainda, para Jerusalém, para ser criado aos pés de um grande mestre, de um grande rabino entre os judeus em Jerusalém, chamado Gamaliel.
e Paulo ele foi ensinado, educado por Gamaliel, fazia parte de uma das seitas mais importantes do judaísmo, que era a seita dos fariseus, uma seita que era inescrupulosa na sua obediência à lei de Deus. Então Paulo fazia parte da seita dos fariseus, ele diz inclusive que era fariseu de fariseu, ele era extremamente zeloso por todas as tradições, dos fariseus. Então por volta do ano 20, Paulo vai estudar em Jerusalém, por volta do ano 20 ele começa a conviver ali em Jerusalém, ao que tudo indica, convivia ali perto do Sinédrio, daqueles que faziam parte do Sinédrio, e com toda certeza ouviu falar, quando começa o ministério público do Senhor Jesus, ouviu falar de um rabi, de um mestre da Galileia, que ensinava naquela região, que ensinava naqueles lugares, que estava realizando milagres, que estava ensinando como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, que chamou inúmeras vezes os fariseus, inclusive desse partido que Paulo fazia parte, de hipócritas, de todos os grupos religiosos da época do Senhor Jesus. O grupo religioso que Jesus mais teve embates foi exatamente com os fariseus, e chamou os fariseus de hipócritas várias vezes, de sepulcro caiado. O Senhor Jesus desenvolveu o seu ministério nessa época que Paulo também estava em ascensão dentro da religião. Ele deve ter ouvido falar do Senhor Jesus Cristo, e esse grupo, do grupo dos fariseus, junto com o grupo dos saduceus, esse grupo se enfureceu contra o Senhor Jesus e contra o seu ministério. Esse grupo estava perdendo prestígio à medida que a fama de Jesus crescia dentro da Palestina, e exatamente por isso decidiram matá-lo, porque na concepção deles Jesus era um perigo para a lei de Moisés, era um perigo para a religião, mas a bem da verdade mesmo, eles tinham outros interesses e outras motivações em silenciar e matar o Senhor Jesus Cristo. Paulo deve ter presenciado isso de alguma maneira, como alguém que vivia ali em torno do Sinédrio, e ele foi nutrindo esse ódio por Jesus, e esse ódio pelos cristãos. O Novo Testamento chega a dizer para a gente, irmãos, capítulo 26, Paulo diz que ele deu voto para matar cristãos, Parece que Paulo participou, inclusive, da morte de alguns cristãos. Aí eu pergunto para você, diante de todo esse relato, diante de tudo que o próprio Paulo fala a respeito dele, a respeito do que ele fazia para Cristo e para os cristãos, o que Paulo fez para merecer o encontro com o Senhor Jesus, o que Paulo fez para que Cristo o encontrasse, para que Cristo transformasse a sua vida. Que mérito havia em Paulo, que mérito havia nas atitudes de Paulo, para que ele fosse alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não havia mérito nenhum nele, inclusive no dia que ele teve o encontro com Cristo, ele estava indo rumo a Damasco, com cartas de extradição, ele estava indo atrás de cristãos judeus, que haviam fugido para Damasco, exatamente por conta de uma perseguição que havia explodido em Jerusalém por conta da morte de Estevão. Esses cristãos haviam fugido de Jerusalém por conta dessa perseguição, e Paulo ia com cartas em nome do Sinédrio para extraditar, para trazer de volta esses cristãos judeus para Jerusalém, para trazer esses cristãos aprisionados. Mas aprove a Deus que nessa viagem algo de extraordinário acontecesse, porque indo para Damasco, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a despeito de merecer, apesar de ele ser blasfemo, apesar de ele ser perseguidor, apesar de ele ser insolente, Jesus Cristo decidiu transformar a vida desse homem, e ele teve um encontro com Cristo na estrada para Damasco. Ele viu uma luz muito forte, ele ouviu uma voz, a voz do Senhor Jesus, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E a partir desse encontro, a vida desse homem foi transformada, radicalmente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele se torna um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e exatamente porque ele não mereceu esse encontro, ele não merecia essa transformação, ele não merecia que Cristo fosse ao seu encontro diante das atitudes dele. É que ele diz no versículo 14 de 1 Timóteo capítulo 1, que apesar de ele ser blasfemo, perseguidor e insolente, transbordou a graça de Jesus na vida dele. A graça de Jesus chegou na vida de Paulo em grande quantidade, transbordou a graça que é o favor imerecido de Deus
para os pecadores como Paulo, para os pecadores como nós, é a graça imerecida de Deus, vista em toda a sua plenitude em Jesus Cristo, na cruz. Na cruz, Jesus morreu para redimir pecadores, para redimir pessoas que por si só nunca conseguiriam ser salvas, nunca conseguiriam ser transformadas. Cristo Jesus morreu para redimir pessoas como Paulo, pessoas que não mereciam. Ele se encontrou com Jesus, ele teve a vida transformada por Jesus, a despeito do seu merecimento. A história de Paulo, você que me assiste agora, você que ouve essa palavra nesse momento, a história de Paulo ensina para a gente que Deus transforma pessoas apesar delas mesmas. Eu não sei se existe alguém me ouvindo nesse momento que nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, que nunca se rendeu de fato a Cristo Jesus e que de repente já pensou em algum momento da vida, não, eu não mereço que Deus olhe para mim, eu não mereço que Deus entre na minha vida, eu não mereço que Deus transforme, eu fiz coisas terríveis demais. Você está falando que Deus transforma qualquer pessoa a despeito do merecimento porque você não conhece a minha vida. Mas a história de Paulo ensina para a gente que Deus transforma pessoas a despeito de quem elas são. Deus transforma pessoas a despeito do merecimento dessas pessoas. Deus transforma pessoas por graça, por graça. Paulo foi alcançado por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. E essa mesma graça do Senhor Jesus Cristo está sendo disponível no nosso tempo. E é por meio dessa mesma graça que hoje Jesus pode transformar pessoas. Jesus pode transformar a sua vida. Foi por causa dessa graça que um dia eu fui alcançado, foi por causa dessa graça que um dia você que me assiste, que já entregou a sua vida para Jesus e já teve seu encontro, foi por causa dessa graça que nós fomos transformados. Não foi porque a gente merecia, foi a despeito do nosso merecimento, porque o encontro transformador de Jesus, ele acontece de maneira graciosa. Jesus Cristo veio para salvar pecadores, Jesus Cristo veio para transformar vidas de pessoas que acham que para elas não há esperança, que para elas não há solução. Jesus Cristo pode transformar, Jesus Cristo pode dar novo rumo para a vida dessas pessoas que a sociedade olha e diz, não tem jeito. As pessoas olham e dizem, não tem jeito. A família olha e diz, não tem jeito. Já tentamos de toda maneira. Jesus Cristo pode transformar. Jesus Cristo pode virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo, como ele fez com o apóstolo Paulo, como ele fez com esse fariseu chamado Saulo. O encontro transformador de Cristo é gracioso, é gracioso. A gente aprende isso olhando para essa história para essa descrição que Paulo faz da sua transformação em 1 Timóteo capítulo 1. Além disso, uma segunda marca do encontro transformador do Senhor Jesus Cristo é que, além de gracioso, ele também é radical. Jesus, quando nos transforma de maneira integral. Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, somos transformados por Ele, nós somos transformados radicalmente. É um encontro que nós não merecíamos, é um encontro que acontece a despeito do nosso merecimento, é um encontro gracioso e também é um encontro radical. É um encontro que envolve transformações significativas na nossa vida. E olhando aqui para essa menção que Paulo faz, da sua conversão, nesses versículos de 1 Timóteo, é possível perceber isso, é possível perceber o quanto o encontro com Cristo foi radical e extremamente significativo na vida desse personagem, na vida de Paulo. Porque depois do encontro, Paulo passa a viver com um senso de gratidão. Veja, ele começa assim o trecho, ele começa, na versão que eu estou lendo aqui, ele começa assim, eu sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Literalmente, Paulo está dizendo aqui no início do capítulo 2, que ele possui gratidão. Ele tem gratidão no seu coração, por conta da transformação que aconteceu, que Jesus Cristo fez na vida dele. Por conta dessa transformação, ele caminha com gratidão. E esse é o desafio de todos aqueles que foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Caminhar com gratidão no coração. Porque nós não merecíamos essa transformação, ela aconteceu a despeito do nosso merecimento. Por isso temos esse desafio de caminhar com gratidão. E é com essa gratidão que Paulo caminha. É com essa gratidão que ele desenvolveu todo o seu ministério, tudo que ele fez para o Senhor, tudo aquilo que ele, todo o empenho dele durante toda a sua vida para o Senhor, é como fruto, resultado da redenção que ele alcançou em Cristo Jesus e resultado desse coração grato que ele sente
por ter sido transformado pelo Senhor Jesus a despeito do seu merecimento. A transformação que Cristo faz é radical, porque ela traz esse senso de gratidão para a gente. É radical, porque ela traz para a gente também um senso de serviço e de utilidade. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor, ele está grato também porque o Senhor o fortaleceu, porque o Senhor o capacitou e o colocou e o considerou fiel, digno de confiança e o designou para o ministério. O Senhor o chamou e o colocou na sua obra. Paulo se transformou num pregador do evangelho. Paulo viajou vários lugares do mundo da época plantando igrejas. Paulo plantou igrejas na Ásia, Paulo plantou igrejas na Caia, Paulo plantou igrejas na Macedônia, Paulo plantou igrejas na Galácia, ele plantou igrejas em vários lugares da época. Ele foi chamado pelo Senhor, tinha convicção do seu chamado, recebeu dons da parte de Deus para servir ao Senhor, e ele entregou a sua vida e deu-se para o ministério, de fato, se envolveu nesse serviço ao Senhor. Todo aquele que se encontra com o Senhor Jesus Cristo, a exemplo do apóstolo Paulo, também recebe dons da parte de Deus, também tem a importância e valor dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo, e também é chamado para desempenhar ações e um ministério dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, todos eles são chamados para o serviço. Se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, você foi chamado para o serviço, você é alguém importante no corpo do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi transformado, e essa transformação deu esse senso de serviço para ele, e ele gastou a sua vida para servir o Senhor Jesus. Ele disse que o que importava para ele era cumprir o ministério para o qual ele foi chamado. Além disso, a transformação que aconteceu na vida de Paulo trouxe para ele também um senso de consciência muito importante. Veja o que Paulo diz no versículo 15, ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja a consciência dele. Ele entendeu a razão do ministério de Cristo. Por que Cristo veio ao mundo? Por que Cristo se encarnou? Ele não veio aqui a esse mundo simplesmente para dar um grande exemplo de como viver e como tratar as pessoas. A grande razão da vinda de Cristo não foi simplesmente essa. Ele não veio aqui para ser simplesmente para a gente um grande exemplo de humano, de como se vive. A principal razão da vinda de Cristo foi salvar os pecadores. Ele veio em missão de resgate, ele veio para nos redimir, ele veio para que o nosso pecado pudesse ser perdoado, porque se ele não tivesse feito isso, nós não poderíamos ser perdoados. E Paulo tem clareza disso, e ele diz, ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Paulo diz dos quais eu sou o principal, ele não está fazendo referência tão somente à sua vida pregressa, ele não está fazendo referência tão somente àquele tempo em que ele era um terrível perseguidor do Senhor Jesus. Pelo tempo do verbo empregado nesse versículo, a ideia é que Paulo, quando escreveu essas palavras, ainda se considerava um pecador, ainda se considerava o principal dos pecadores, porque ele tem essa consciência, mesmo depois de salvo, porque mesmo depois de salvos em Cristo Jesus, nós não estamos completos. Mesmo depois de salvos em Cristo Jesus e transformados e alcançados pela cruz do Senhor Jesus, nós ainda cometemos pecado, nós ainda não fomos glorificados, nós ainda vamos continuar errando. Mas mesmo assim, nessa caminhada, nós podemos contar com a graça do Senhor, nós podemos contar com a misericórdia do Senhor, nós podemos contar com a força do Senhor nessa caminhada. Nós somos santos imperfeitos, nós somos pessoas transformadas que ainda pecam, que ainda têm as suas dificuldades e as suas lutas. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, eu quero muito me batizar, eu amo muito o Senhor Jesus Cristo, mas eu sinto que eu ainda não estou preparado. O que eu tenho que fazer para estar preparado? Eu sinto que eu não mereço o amor de Jesus por mim. Eu sinto que eu não mereço ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O que fazer diante desse dilema? O que fazer diante dessa consciência? Eu disse para ele que eu sentia a mesma coisa. Eu também sinto que eu não mereço ser um discípulo do Senhor Jesus. Eu também sinto que eu não mereço ter sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a boa notícia do Evangelho é que Cristo Jesus nos salva apesar de nós mesmos. Ele nos salva apesar do nosso merecimento.
Ele nos salva porque a gente é bom. Ele não decidiu nos redimir porque nós fizemos grandes obras para Ele. Ele nos salva por conta da sua graça. E mesmo salvos em Cristo Jesus e nos esforçando para fazer a vontade dEle, nós ainda somos santos imperfeitos, santos pecadores. Paulo tem essa consciência. O encontro com Cristo abriu os horizontes de Paulo, e Paulo tem essa consciência muito clara na sua vida. Paulo tem consciência que ele foi transformado para que a vida dele seja um testemunho para outras pessoas. Ele diz no versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo a todos aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo tem consciência que a minha vida, esse principal dos pecadores, que foi transformado pelo Senhor Jesus, ele tem consciência que a sua história pode servir de exemplo para que outras pessoas também se aproximem do Senhor Jesus Cristo. Ele é alguém que fez coisas terríveis, os pecados, todos os erros dele estão descritos para a gente aqui no Novo Testamento, e a história dele é para evidenciar a longanimidade do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que virão a crer nele para a vida eterna. A história de Paulo, como eu disse já em outro momento nessa palavra, a história de Paulo serve para lembrar a gente, Jesus Cristo pode transformar toda e qualquer pessoa. Jesus Cristo transformou Paulo, Jesus Cristo transformou um exterminador de cristãos, um perseguidor de cristãos. Jesus Cristo transformou a cada um de nós. Jesus Cristo me transformou, um pecador também. Você que está nos assistindo, que foi alcançado por Jesus, Jesus transformou a sua vida. E se Jesus nos alcançou um dia, se Jesus alcançou a nós que estávamos mortos em delitos e pecados, se Ele pôde alcançar a gente, Ele pode alcançar qualquer pessoa. A nossa vida também, como gente transformada pelo Senhor Jesus Cristo, precisa ser um testemunho para que outras pessoas se aproximem do Senhor Jesus Cristo e sejam transformadas por Ele. Paulo tem essa consciência. E por fim, a transformação que Cristo fez trouxe para Paulo um claro senso de propósito e razão pela qual ele existe. Paulo termina o trecho dizendo: assim, deste modo, já que eu fui salvo por pura graça, já que eu não merecia, mas Ele me transformou, já que até o principal dos pecadores foi transformado, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo termina o trecho adorando a Deus, já que tudo isso aconteceu, que Ele seja adorado, que Ele seja glorificado. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesse momento, que de repente não teve um encontro com Jesus ainda, a Bíblia Sagrada diz que nós existimos para a glória de Deus. Todas as coisas que existem foram criadas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. O pecado um dia entrou na história dos seres humanos. O primeiro casal de seres humanos decidiu viver longe de Deus, decidiu fazer uma declaração de que eles podiam controlar a vida deles por eles mesmos, e eles podiam ser senhores da vida deles, e o pecado entra na história dos seres humanos, e bagunça a história dos seres humanos, e traz desarmonias para o universo e desarmonias para o mundo. Mas o Evangelho de Jesus conta para a gente que Jesus entrou na nossa história, que Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, Jesus veio a esse mundo para redimir o universo, para restaurar o universo e os seres humanos dos efeitos desastrosos do pecado. E porque Jesus Cristo veio, todas as coisas estão sendo colocadas em seus devidos lugares, e aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, que foram criados para a glória de Deus, que foram criados para que o nome do Senhor fosse exaltado, eles têm esse privilégio de poder viver para o propósito para o qual foram criados. Se você não tem Jesus como Senhor da tua vida, se você ainda não se reconectou com Deus, é bem possível que você esteja na sua vida procurando sentido e propósito para ela. É bem possível que você esteja tentando preencher a sua vida com uma porção de coisas. Sua vida nunca será preenchida verdadeiramente. Você nunca vai encontrar satisfação plena, significado pleno para a sua vida, enquanto você não começar a viver para aquele que lhe criou, enquanto você não começar a viver para o Senhor Jesus Cristo, enquanto você não começar a viver
o propósito para o qual nós, seres humanos, fomos criados. Nós existimos para Deus, e a nossa vida só faz sentido em Deus. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos vivendo para esse Deus único, imortal e invisível. Que todas as coisas, que toda honra e toda glória de fato seja dado a Ele, pelos séculos dos séculos. Nessa noite então, nós acabamos de ver aqui à luz do exemplo de Paulo, que Jesus transforma as pessoas. A história de Paulo é mais uma história de um encontro transformador de Cristo. E o encontro transformador de Cristo é gracioso e é radical. Se você não teve esse encontro, você pode ter esse encontro com o Senhor Jesus. Você pode entregar a sua vida para o Senhor Jesus ainda hoje. Você pode experimentar essa transformação que Paulo vivenciou na sua vida e que muitos cristãos ao longo da história têm experimentado. Por isso eu quero orar por você nesse momento. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, no nome de Cristo Jesus. Se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos para a gente orar e para a gente buscar a Deus, eu queria fazer essa oração junto com você, para a gente terminar esse momento de reflexão da palavra. Senhor Jesus, o Senhor sabe se existem pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que ainda não tiveram um encontro contigo, Pai. E eu quero orar por essas pessoas nesse momento, meu Senhor. Quero orar porque eu acredito que o Espírito Santo fala por meio da palavra. E orar para que o Espírito Santo esteja iluminando essas consciências. Orar para que o Espírito Santo, de fato, ajude esse teu filho e essa tua filha, Senhor, a ter esse encontro transformador contigo. Esse encontro que muda a nossa vida, que transforma a nossa história, que muda a nossa trajetória. Esse encontro que faz a gente encontrar sentido e significado para a vida. Esse encontro que Paulo teve. Esse encontro que aquele leproso teve. Esse encontro que a mulher samaritana teve. Esse encontro que um dia eu tive. Esse encontro que tantas pessoas tiveram ao longo da história. E que mudou significativamente as suas vidas. Ajuda, Senhor Jesus, essa pessoa para que ela também tenha esse encontro contigo, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Os teus filhos que já tiveram esse encontro, meu Deus, eu oro para que o Senhor ajude-nos, Senhor, a viver sempre com gratidão ao Senhor. Que a gente nunca ache que a gente teve esse encontro por causa do nosso merecimento, porque a gente mereceu. Deus, o nome de Cristo, ajuda a gente a viver em gratidão no nosso coração, porque nós só fomos alcançados, porque a graça de Jesus se manifestou na nossa vida, ela transbordou na nossa vida, senão nós não seríamos, Deus, nós não seríamos. Ajuda-nos a reconhecer sempre a sua graça e a transformação graciosa que o Senhor pode fazer na vida de qualquer pessoa, e é de qualquer pessoa mesmo, Senhor. Ajuda esse teu filho, essa tua filha que foi alcançado por Ti, a pregar esse poderoso evangelho para as pessoas, exatamente, e também para aqueles que acham que não podem ser transformados por Ti, Senhor, para aqueles que acham que estão vivendo vidas tão miseráveis, e que fizeram coisas tão terríveis que não podem ser alvos dessa graça. Essa graça é para todos, meu Deus. O Senhor Jesus veio para salvar pecadores, o Senhor Jesus veio para salvar essas pessoas que estão precisando desesperadamente dEle. Pai, transforma vidas, transforma, Senhor, e transforma radicalmente. É a nossa oração, Deus, para a glória e para a honra do Teu nome. Amém. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar.
já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, eu sei me amas. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Como é bom ser tocado pela palavra de Deus. A única palavra que liberta. A única palavra que transforma. A única palavra que muda situações. E é diante desta palavra que nós vamos mais uma vez em oração. Nós vamos orar por irmãos e irmãs. Hoje nós recebemos muitos pedidos de oração. Hoje nós recebemos pedidos de oração de pessoas que estão passando por situação difícil. Pessoas que estão com câncer, algumas estão hospitalizadas. Os seus parentes entraram em contato com a gente. Mas também nós temos pessoas lutando com a Covid-19, lutando para sair dessa situação, em tratamento. E elas também recorreram a Deus mais uma vez. Todas as vezes que a gente ora e Deus, por graça e misericórdia, realiza um milagre. Ele antecipa o reino vindouro. Deus antecipa o reino que um dia nós habitaremos, onde não teremos mais enfermidades, não teremos mais
dores, não teremos mais sofrimento. E a nossa oração nessa noite é que Deus antecipe o reino na vida de pessoas, porque os sinais seguem aos que acreditam, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Nós cremos no nome do Senhor Jesus, nós cremos na palavra do Senhor Jesus, nós cremos no evangelho que brotou da cruz do Calvário. Nós cremos que Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele saiu do túmulo, e Jesus vive para todo sempre. E porque Ele é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre, Ele pode curar pessoas hoje, Ele pode libertar pessoas hoje, Ele pode trazer ao coração das pessoas hoje a segurança que só o Evangelho traz, que só a palavra traz. Eu gostaria que você orasse então, você que está na sua casa agora, na sua sala. Nós vamos orar nesse momento por tantos pedidos que nos chegaram. Tantos pedidos que chegaram através do número do WhatsApp, através das nossas redes sociais. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós entramos diante do Senhor. Aqui estamos mais uma vez. Como alguém desesperado que chega à porta pedindo comida, pedindo ajuda. Nós batemos a tua porta nessa noite. O Senhor nunca deixou um filho seu para fora. O Senhor nunca deixou uma mãe, um pai, uma menina, um menino. O Senhor nunca abandonou os teus filhos. Ainda que uma mãe ou um pai se esqueça do filho, o Senhor jamais se esquece dos teus filhos. E é para esse Deus que eu oro nessa noite. É para ti que eu oro, Pai, nessa noite, pelo nome do teu Filho Jesus Cristo, colocando cada pessoa diante do Senhor, pessoas que estão desesperadas, literalmente desesperadas, e elas colocam um pedido de oração. E elas acreditam que se a igreja orar, se nós orarmos, o Senhor vai atender ao pedido, vai alcançá-la na dor, na dificuldade, na angústia. Ó Deus, Pai da eternidade, eu clamo a Ti, Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia, tenha compaixão de todas as pessoas que entraram em contato com a gente, de todas elas, pelo poder do nome de Jesus. Traga agora segurança ao coração, conforto ao coração. O Senhor tem as suas maneiras de trazer ao coração alívio. O Senhor pode curar agora de forma sobrenatural, de maneira sobrenatural, mas o Senhor pode usar os médicos também como instrumento de graça e de misericórdia para ajudar essas pessoas, e através deles é o Senhor que está agindo. O Senhor pode usar esta palavra agora, como o Senhor pode usar a palavra pregada, a palavra cantada, para que pessoas sejam alcançadas com a graça que tem o Evangelho e possa trazer segurança e alívio ao coração. Ó Deus Pai, em nome de Jesus. Que não seja a minha palavra que chegue agora a esta pessoa, mas seja a palavra do Senhor Jesus, tua palavra, Senhor Jesus, a tua palavra, basta uma palavra tua, as pessoas podem ser curadas. Eu clamo a Ti por esta palavra, que pode alterar agora, esta situação dramática. Pai, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus. Eu oro também por pessoas, Pai, por pessoas que estão oprimidas por Satanás, pessoas que estão entregues ao vício, pessoas que estão com o casamento à beira da falência, pessoas que estão desnorteadas agora,
Para isso se manifestou o Filho de Deus. O Senhor se manifestou para alterar realidades perversas. O Senhor se manifestou para alterar a história, para mudar a história, para mudar biografias, para mudar a vida das pessoas. E eu creio nesse poder transformador do Evangelho, que um dia alcançou a minha vida, que um dia alcançou os nossos irmãos, que pode alcançar esta pessoa agora, nesse estado de rebelião, de revolta, de distanciamento da graça e da misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, toque de maneira especial agora. Ó Senhor, liberte esta pessoa pelo poder do Evangelho. Ó Senhor Deus, liberte esta pessoa agora pela mensagem da cruz, uma mensagem profunda, transformadora. Ó Senhor, eu clamo a Ti pelo poder e autoridade do Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Penetra este coração, ó Espírito, penetra este coração e altera agora. Mude agora pelo poder de Cristo Jesus. Nós pedimos a Ti, Senhor, porque um dia o Apocalipse fala que milhões de pessoas vão subir a Te encontrar, Senhor. E essa pessoa que está me ouvindo agora, que está distante, pode ser esta pessoa que vai dar um passo, vai entregar a vida para Ti. E no dia da volta do Senhor Jesus, do Teu Filho, Pai, ela vai subir para Te encontrar, porque ela foi alcançada pelo Evangelho. Eu oro pelo nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amado irmão, meu amigo, se você quer conhecer um pouco mais da graça do Senhor Jesus, você tem oportunidade. Você pode entrar em contato com a gente, nós vamos disponibilizar um número de WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente. Alguém da Igreja Adventista da Promessa vai fazer um contato com você. Você vai receber a orientação e você vai receber a palavra de Deus. A Igreja Adventista da Promessa, para você que não conhece, é uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus. A gente não está comprometido com outra coisa, nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, em pregar o Evangelho, a graça que liberta, os mandamentos do Senhor. Nós estamos comprometidos em pregar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Nós cremos que a igreja pode ser avivada, que os dons têm continuidade nesse tempo. Você pode receber a orientação desta igreja, se você entender que deve aprender um pouco mais, que precisa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, eu desafio você a fazer um pedido de estudo bíblico. Nós vamos estudar a palavra de Deus com você. Tá joia? Logo após aqui o término da nossa live devocional, você poderá, caso você queira participar de um encontro, de uma live com empreendedores e empreendedoras, às 21h30, @IAP Empreendedores. Temos um grupo, Daniel Freschi, pastor Zé Carlos, pastor Daniel, estarão ajudando a você, dando dicas e orando com você. Então você pode acompanhar pelas redes sociais. Não perca a nossa programação então, sábado às 9 da manhã, Escola Bíblica, segunda-feira, Texto e Contexto, quinta-feira, às 20 horas, a gente estará aqui, o nosso encontro, para encerrarmos então a nossa live devocional acerca dos encontros transformadores. Então não perca, na quinta-feira às 20 horas estaremos encerrando a nossa série. Agradecemos a todos vocês que acompanharam com a gente, agradecemos também o pessoal que está aqui ajudando, música, câmeras, libras, agradecemos a todo o povo de Deus, tivemos muitas pessoas nos acompanhando, especialmente de 2 cidades, hoje. Eu não vou falar o nome das cidades, mas na quinta-feira, eu vou destacar o nome das cidades aqui, das 3 cidades que mais acompanharam, que as pessoas acessaram e acompanharam a live com a gente. Então, você está desafiado a acompanhar a gente na quinta-feira, às 20 horas. Eu tenho certeza
que os encontros transformadores que aconteceram nas Escrituras Sagradas podem acontecer hoje, pode acontecer na sua vida e na minha vida. Você está convidado a participar com a gente da live de quinta-feira que vem, a próxima semana. Obrigado a todos, a gente vai fazer a bênção pastoral e depois você vai ter aí oportunidade também de agradecer a Deus por este momento, orar com a gente também. Por favor, feche os seus olhos para a bênção final. Pai de amor, nós te agradecemos por este momento, todas as pessoas que nos acompanharam, que nos ajudaram, esse simples canal que o Senhor utiliza, pessoas são alcançadas, e quando o Evangelho alcança as pessoas, a transformação acontece. Esta é a nossa certeza, nós estamos esperançosos que pessoas estão sendo alcançadas por esse Evangelho transformador. Nós desejamos agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, sejam sobre cada um de nós hoje, eternamente. Amém.